vou retomar aqui. A mini-reforma não pode ser feita para atender ao calendário. De acordo com o Rodrigo Pacheco, a matéria será analisada pela CCJ lá do Senado e aí eles vão aguardar o que vem de lá para resolver a questão. Porque estava tudo sendo feito rapidamente para atender já a próxima eleição. E o Pacheco botou o pé no freio aqui. Opa, aqui no Senado não. Nós vamos mais devagar. Aí, questionado se a proposta pode ser aprovada antes do dia 6 de outubro para valer nas eleições, o Pacheco explicou que é complexo e descartou rapidez na votação. Abro aspas aqui para o presidente do Senado. Nós estamos atentos a isso. Se pudéssemos conciliar a entrega de uma legislação boa nesse sentido de direito eleitoral com a eleição de 2024, seria melhor. Mas, eventualmente, caso isso não seja possível, em razão da complexidade da matéria, o fato é que nós não vamos fazer uma legislação com pressa. Não posso me comprometer com a tese de que vai ser aprovada até 6 de outubro, foi o que disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ô, Daniel Matos, eu começo com você. A gente discutiu muito aqui a mini, entre aspas, reforma eleitoral, né? Que muda tudo. Fala mini, mas muda tudo. O Pacheco tá certo em colocar o pé no freio ou não? Já devia ser célere para o dia 6 e a gente já ter as novas regras na próxima eleição? Paulo, muita coisa nessa, entre aspas, mini reforma eleitoral foram aprovadas pelos deputados de forma acelerada. Eles tinham pressa, né, em querer aprovar tudo aos trancos e barrancos ali, mas ao que parece não conversaram com o Senado. E aí o Pacheco falou, opa, aqui não, vai segurar o processo, e aí se até o dia 6 de outubro não for votado pelo Senado, essa mini reforma, as eleições vão ser como foram as de deputado, de presidente e governador aqui há 2 anos atrás, há 1 ano atrás. Então assim, os poderes ali não se conversam e os deputados aceleram, jogam tudo para o Senado resolver e o Senado pega e segura. Então é complicado, a gente discutiu muito essas alterações, tinha coisa boa, tinha coisa também ruim, principalmente pela falta de transparência, das penalidades aos políticos que compram votos, essas coisas todas. E aí o Pacheco segura, não tem o que fazer, as regras, se não for mudado, vai ser igual a do ano passado, quando foi para presidente e deputados. Ô, Ângelo Rigon, essa aqui é mais uma cena daquelas Rodrigo Pacheco versus Arthur Lira? Não, eu acho que não é bem isso não, vou falar isso sem olhar para você. A questão que o Senado está fazendo é correta. Esse negócio de mini-reforma sempre é véspera de eleição para atender situações daquele momento, e nesse caso, além de estar se prejudicando as candidaturas de mulheres e negros e despunindo partidos políticos que foram condenados pela Justiça Eleitoral, é um absurdo. O Senado não pode dar o aval dele, a Câmara Maior não pode dar o aval dele de uma decisão assodada, sem discussão com a comunidade, passado, sabe-se lá Deus como. Agora, essa mesma agilidade poderia acontecer. Agilidade não, essa mesma presteza e discussão deveria acontecer no caso do marco temporal, que eles aprovaram de um dia para o outro, sem ter discussão com a comunidade. Pamela Bussolini? Paulo, eu acho lamentável, sabe, tudo isso, esse excesso de ficar mexendo na lei que já tá posta, né? Por isso que eu me considero muito conservadora nessa parte, sobre conservar a lei boa, né? Conserva, deixa do jeito que tá. Mas aqui no Brasil, a gente tem isso. Em cima de uma lei, é uma jabuticaba, é uma legislação que entra para beneficiar uma futura eleição, enfim, e vai se colocando coisas, e qualquer código que você pegar no Brasil hoje, é impossível do cidadão ler, entender, saber com que ele está lidando, quais são os direitos, quais são os deveres dele. Isso é da Constituição até as normas mais simples ali, que deveriam ser mais simples. Então, infelizmente, no Brasil é isso, né? Toda hora essa reforma, uma reforma em cima da outra reforma, a lei, aonde interessa, lógico, né? Porque, vamos supor, tem códigos ali do penal que vem dos anos 40 e ninguém mexe, porque será, né? Coisas que já foram muito superadas. Mas, nesse caso, quando convém, é uma emenda atrás da outra, uma reforma atrás da outra, e a gente nem sabe o que pode e o que não pode. Mas eles que trabalham com isso, eles sabem muito bem e vão se safando das coisas. Então, infelizmente, é isso. Hoje, se você pegar a legislação brasileira, eu nem sei quantas... Se a gente fica querendo uma piscina aqui dentro do nosso estúdio de tantos papéis e tantas normas que ninguém sabe,
mas aí esse pessoal se utiliza de uma brecha e outra para se dar bem. Isso. Fernando Tupan, eu quero ouvir de você quais os objetivos do Pacheco dessa freadinha na, entre aspas, mini-reforma. Será que ele vai dar mesmo essa freadinha, Paulo Caetano? Esse discurso do Rodrigo Pacheco eu já ouvi outras vezes, mas eu sou que nem São Tomé. Eu preciso ver isso para crer. Eu não acredito que com a pressão ele vai segurar, não, que todos os partidos querem a aprovação dessa lei. E se os outros desejam, o Pacheco, como bom presidente, vai ceder para não se complicar o futuro político dele, Paulo Caetano. E isso assim é em qualquer lugar. Você vê, aprovam leis absurdas do dia para a noite em todos os lugares, nas câmaras municipais, nas assembleias, nas câmaras federais, no Senado. Então, eu não acredito. Eu acredito que vai ser passada, sim, e essa gangorra eleitoral vai continuar ainda por muitas e muitas décadas. Paulo Caetano. Vamos lá, Luiz Neto, sua vez. Paulo, eu acredito o seguinte, né? Essa mini-reforma, sempre quando ela acontece em eleições municipais, ela é um teste para ver se vai dar certo na eleição dos deputados ao Senado que se sucede após esse período. Então, o Rodrigo Pacheco ele tá sendo muito assertivo em várias decisões nesse sentido, onde tentam esquecer do Senado, da Casa Legislativa e do papel do Legislativo. Então ele vem, ele briga e ele vai continuar brigando para que a casa a qual o Senado representa seja sempre defendida. Então isso é importante, digo até estadista nesse sentido, né? E algo tão importante, além desse marco, dessa reforma eleitoral, é o marco temporal. O STF usando, na minha opinião, de uma prerrogativa que não parte dele, porque o judiciário não deve se intrometer em matérias na qual o legislativo tem que agir, entendeu que o marco temporal não deveria ser votado. E a Casa Legislativa do Senado, independente da matéria que seja, né? Independente das justificativas que foram apontadas ali, aprovou o marco temporal. Então significa que nós temos ainda uma casa legislativa que funciona e não cede às pressões e aos interesses que interferem no judiciário, né? Vou dar um exemplo que estranhamente aconteceu quando Arthur Lira disse uma coisa, abriu-se um inquérito sobre um processo contra ele no STF, ele já mudou a fala dele. Então acredito que a gente precisa refletir em relação ao nosso judiciário e começar a acompanhar e cobrar. Políticos e figuras públicas, quando são questionadas, eles tomam muito mais cuidado nas suas ações. Então, o presidente do Senado muito coerente e temos que valorizar aí a força que o Senado representa.